Imunológico, que é o sistema de defesa mesmo do nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele precisa se defender contra a entrada de partículas estranhas, contra a entrada de patógenos. Tudo bem? Por quê? Porque isso pode causar doenças, pode causar infecções, tá? E ao longo da evolução do organismo humano, na verdade, diversas foram as adaptações que foram surgindo que permitiram que os animais se protegessem dessas partículas estranhas, desses patógenos. E essas adaptações que foram ocorrendo ao longo da evolução, conferiram aos animais o que nós chamamos de imunidade, que é desempenhada pelo sistema imune. Então, os animais apresentam imunidade, principalmente aí quando a gente considera os vertebrados. Acontece que nós, por exemplo, que os mamíferos e nós seres humanos apresentamos um sistema imune que apresentam adaptações talvez ainda maiores que garantem uma imunidade aí que nós chamamos de imunidade específica. Vamos falar aos poucos, tá? Então vamos pensar. Existem mecanismos de defesa no nosso corpo, tudo bem? O nosso corpo, o nosso revestimento, o nosso tegumento, a nossa pele, por si só, já garante defesa ao nosso organismo, porque forma um revestimento, uma barreira contra a entrada de patógenos, tá? E que tem a nossa pele? A nossa pele tem tecido epitelial. O que o tecido epitelial tem de característica? Células muito unidas, células muito juntas, com grande quantidade de especializações de membrana que promovem grande adesão. E essa adesão faz com que não ocorram espaços para que patógenos atravessem essas células e entrem no nosso corpo, tá? Então, a gente já tem uma primeira barreira de defesa aí, constituída pela nossa pele, mas também constituída por outras estruturas aí que vão garantir ou dificultar a entrada de patógenos através de cavidades que nós temos no nosso corpo. Aqui, por exemplo, a minha pele não está cobrindo a minha boca, não está cobrindo meu nariz, tá bom? Não está cobrindo a minha orelha. Então, existem cavidades através das quais os patógenos podem entrar no meu organismo. Mas aí eu tenho outras barreiras de defesa. Quais são? Lágrimas, secreções, os pelinhos do meu nariz, tá bom? Isso tudo vai prejudicando a entrada do patógeno. Isso, gente, é a primeira linha de defesa do nosso corpo, tá? E ela não tem especificidade alguma. Não importa que tipo de vírus é, não importa se é um vírus, se é um protozoário, se é um verme, está protegendo o meu corpo de maneira inespecífica. Tudo bem? Só que mesmo assim, pode acontecer de um patógeno entrar no meu corpo, tá? Ele pode vencer essa primeira linha de defesa e entrar nos meus pulmões, por exemplo, e cair na minha circulação sanguínea. Quando isso acontece, começa a atuar a minha segunda linha de defesa. E essa segunda linha de defesa é desempenhada por células, principalmente, que realizam a fagocitose, tá bom? A fagocitose, o que é mesmo? Aquele processo de englobamento, por exemplo, de uma partícula estranha. Então, entrou uma bactéria aqui, meu corpo viu que essa célula não é do meu corpo, que é uma célula estranha, e ela precisa ser eliminada. Então, existem células de defesa no meu corpo que realizam a fagocitose, que vão englobar essa bactéria e digerir essa bactéria, tá bom? Esse é o principal mecanismo de defesa aí da minha segunda linha de defesa do corpo, tá? Um outro processo dessa segunda linha de defesa são as inflamações, tá? As inflamações, a gente vai falar um pouquinho sobre ela depois, elas causam um aumento de temperatura no meu corpo e isso resulta na febre, né? No estado febril. Então, gente, esses são mecanismos de defesa iniciais. Esses mecanismos de defesa iniciais são, como eu falei, inespecíficos, tá?
acontece a fagocitose aconteceu porque foi reconhecido uma partícula estranha, mas não foi reconhecido especificidades dessa partícula. Então, isso acontece no peixe, isso acontece no anfíbio, tá? É igual para todo mundo esse processo, por exemplo, de fagocitose, esse mecanismo de inflamação, ok? Então, isso é um mecanismo de defesa inespecífico. E quando a gente fala dessa segunda linha de defesa, a gente está falando na nossa imunidade inata, tá? É uma imunidade que acontece simplesmente, que já está determinada aí, que é inata ao nosso organismo. Ok, a célula fagocitou aí uma bactéria, fagocitou aí um vírus, digeriu, e isso permitiu com que fossem gerados, que nós chamamos partículas, que podem ser apresentadas a outras células que vão atuar de maneira mais específica. Tá legal? Então, minha primeira barreira de defesa foi vencida. Entrou um micro-organismo, um vírus no meu corpo, tá? Aí, células que fagocitam, por exemplo, o neutrófilo fagocitou aí, digeriu, produziu partículas aí, restos de partículas desse vírus, e aí esse vírus pode ser apresentado às células que vão fazer parte da minha imunidade adquirida, da minha imunidade específica. Essas células da imunidade específica, elas são certeiras contra um determinado tipo de partícula, contra um determinado tipo de antígeno, tá? Ela é certeira, mas ela demora um pouquinho mais para atuar, porque ela tem aí um mecanismo totalmente diferente e específico de atuação, tá bom? Segunda linha de barreira apresenta então esses antígenos, a minha imunidade específica ou adquirida, que compõe então a minha terceira linha de defesa. Células e proteínas especializadas em reconhecer e agir contra patógenos e antígenos específicos. Então, gente, a imunidade inata compõe a nossa segunda linha de defesa e garantem reconhecimento de partes de organismos estranhos presentes nas células animais. Estranhos ausentes, nas células animais. Imunidade adquirida, terceira linha de defesa, depende de um reconhecimento molecular específico de determinadas moléculas dos patógenos. E aí a gente entra no significado de alguns termos importantes aqui para a área de imunologia, né? Aqui para a gente entender sistema imune. Então, o que é a imunidade? Imunidade se refere à proteção, resistência a doenças, mais especificamente doenças infecciosas a partir de uma resposta imunológica, tá? Qual a função fisiológica do sistema imune? Reconhecimento imunológico, reconhecer o que é estranho ao organismo, efetuar uma resposta, ok? Regular essa resposta e gerar uma memória a essa partícula estranha. Tudo bem? O que é um antígeno? A gente já vai falar melhor sobre essas funções, tá? Mas, definição. O que é um antígeno? Toda partícula ou molécula capaz de ser reconhecida por um anticorpo ou um receptor celular, podendo desencadear ou não uma resposta imune. Então, os antígenos, gente, eles estão presentes em partículas ou organismos estranhos, tá? Antígeno vai ser uma partícula presente num vírus, vai ser uma partícula presente numa bactéria, uma partícula presente em um protozoário que cause doenças. Tudo bem? E o anticorpo? O anticorpo é a proteína, glicoproteína, que atua contra esse antígeno, tá? O anticorpo, também chamado de imunoglobulina, ele vai reconhecer esse antígeno específico e responder a ele.
Percebam que ocorre, olha aí, o nosso sistema imune, pessoal, ele produz a nossa terceira linha de defesa, a nossa imunidade específica, produz anticorpos. Anticorpos são produzidos contra um determinado antígeno, contra uma determinada partícula estranha. Uma vez que ocorra a produção do anticorpo e ocorra o encontro do anticorpo com o antígeno, ocorre a ligação, ocorre o reconhecimento. E uma vez que ocorre o reconhecimento, a gente tem a resposta sendo gerada para a eliminação dessa partícula ou micro-organismo estranho ao nosso corpo. Tá legal? Novamente, a gente vai ter um modelo chave-fechadura. Existe uma ligação perfeita entre antígeno e anticorpo, tá bom? Ligou, a gente tem a atuação. Quais são as células que atuam na nossa imunidade, que fazem parte do nosso sistema imune? Então, a gente tem aqui células que fazem parte da nossa imunidade inata e células que fazem parte da nossa imunidade adquirida, tá? Lembrando, imunidade inata inespecífica e anterior, né? Resposta rápida. E imunidade adquirida específica, mais lenta, porém mais certeira. Por quê? Porque atua de maneira específica, tá? Macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, eosinófilos e basófilos são células que atuam na nossa imunidade inata, tá? E quando a gente considera essas três, eles atuam através um processo de fagocitose, englobando então partículas ou organismos estranhos. Os linfócitos B e linfócitos T atuam na nossa imunidade adquirida, atuam de maneira certeira contra um determinado antígeno, contra um determinado micro-organismo. E aí a gente tem aqui no meinho esse linfócito TNK. Esse linfócito TNK, na verdade, é o linfócito T natural killer. É um linfócito T, pessoal, porém que não atua de maneira específica. Ele não tem como reconhecer especificamente aquilo que ele precisa destruir, tá bom? Então, na verdade, eles atuam na imunidade inata, só que eles não destroem células, tá? Não destroem células através de fagocitose, mas destroem por induzir a apoptose dessas células.